Então, vamos lá. Quando a gente olha para os evangelhos, percebe que os milagres de Jesus eram muito mais do que simples demonstrações de poder. Eles funcionavam, na verdade, como perguntas. Eram momentos de ensino, pensados para revelar o que realmente estava no coração dos discípulos. Vamos ver juntos como cada um desses milagres foi, no fundo, um verdadeiro diagnóstico espiritual. Para a gente entender o peso disso, é preciso voltar um pouco na história. A nação de Israel, basicamente, nasceu de atos divinos espetaculares. Então, nas histórias deles, já existia essa ideia de que Deus podia, sim, intervir de forma grandiosa. O mar se abrindo, o maná caindo do céu, tudo isso era parte da identidade daquele povo. Só que tinha um detalhe. Tudo isso parecia ter ficado para trás. Naquela época, o povo vivia sob domínio romano, num período de silêncio de Deus, sem profetas. Os milagres faziam parte da história, claro, mas era quase como uma descrença educada, sabe? Parecia algo que acontecia com os antepassados, não com eles, ali no dia a dia. E é nesse cenário todo que Jesus entra em cena. O primeiro grande teste para os discípulos não acontece em terra firme, de um jeito seguro, mas bem no meio do caos de uma tempestade. Ali, o medo seria o primeiro sintoma a ser diagnosticado. Imagina a cena. Parece até filme. Pescadores experientes, acostumados com aquele mar, mas de repente completamente impotentes. O barco enchendo de água, o vento uivando, e no meio disso tudo, Jesus, dormindo. Essa imagem, a do mestre dormindo tranquilamente no meio do caos, é a chave para entender o que acontece em seguida. E aí vem o grito de desespero deles. Mas presta atenção, a pergunta não é só um pedido de ajuda, é na verdade uma acusação. Eles não perguntam, você pode nos salvar? Eles perguntam, você não se importa que a gente morra? Naquele momento, o medo revelou uma dúvida muito profunda sobre quem era Jesus e sobre o caráter dele. Jesus acalma a tempestade com uma única palavra e, na mesma hora, vira o foco todo. Ele não comemora o milagre, não faz um discurso. Ele questiona o coração deles. A pergunta dele tira o problema da tempestade lá fora e joga a luz na tempestade que estava ali dentro. O diagnóstico começa. Isso aqui ilustra o ponto de um jeito brilhante. A criação, o vento, o mar obedecem na hora à voz do Criador. Mas o coração humano, a esse resiste, duvida, acusa. O primeiro diagnóstico foi claro. O problema maior não era o mar agitado, mas o medo que morava dentro deles. Bom, o diagnóstico não para por aí. Se o mar testou o medo, a próxima situação, lá no deserto, iria testar a confiança na provisão de Deus e, mais ainda, a capacidade deles de perceber quem, de fato, estava com eles. A situação é outra, mas a dinâmica é bem parecida. Um problema gigantesco e qual é a primeira reação dos discípulos? A lógica humana. Eles fazem as contas, calculam o custo em 200 denários e chegam à conclusão óbvia. Impossível. Eles só conseguiam ver o tamanho da fome, não o tamanho de quem estava ali, do lado deles. E mais uma vez, a pergunta de Jesus muda tudo de lugar. Ele não entra na discussão do é impossível. Ele os obriga a olhar para o que eles tinham em mãos, por menor que fosse. 5 pães e 2 peixes. A lição ali não era sobre a falta, mas sobre quem era a fonte de tudo. Agora o teste de percepção fica ainda mais sério. Pensa bem, no meio da noite, naquele mesmo mar que já os tinha aterrorizado, aparece uma figura se aproximando, andando sobre a água. Era a oportunidade perfeita para eles finalmente ligarem os pontos. Mas eles não ligam os pontos. O medo e a falta de entendimento distorcem completamente a realidade. O Filho de Deus bem na frente deles, e a única coisa que eles conseguem enxergar é uma assombração. É de se pensar como o nosso próprio medo pode nos impedir de ver o que está bem diante dos nossos olhos. Essa pergunta vai direto para Pedro, que até foi ousado de sair do barco, mas afundou no exato momento em que desviou o olhar e reparou no vento. A dúvida dele não foi algo abstrato. Ela teve uma consequência física, imediata. Jesus conecta na hora. A falta de fé levou ao fracasso. Todo esse processo tem um nome. A gente pode chamar isso de anamnese espiritual. É como um médico que faz perguntas para entender os sintomas e chegar a um diagnóstico. As perguntas de Jesus, depois de cada milagre, serviam justamente para isso, para revelar a verdadeira doença do coração dos discípulos. Então, a gente consegue até mapear esse diagnóstico.
O vento da tempestade expôs o medo. A falta do pão expôs a falta de confiança. A caminhada sobre as águas revelou a dúvida que os cegava. E o próximo passo, esse iria ainda mais fundo. A partir daqui, o diagnóstico muda de patamar. A gente sai dos sintomas como medo e dúvida e vai direto para a raiz do problema, o pecado. E foi na cura do paralítico que Jesus deixou isso bem claro. Tenta visualizar a cena. O pessoal faz um buraco no teto, desce o homem paralítico, e a expectativa de todo mundo era para uma cura física. Mas a primeira coisa que Jesus fala é: filho, os seus pecados estão perdoados. Aquilo foi um escândalo. Ele estava reivindicando uma autoridade que, para os líderes religiosos, só Deus possuía. Então Jesus joga o dilema no ar. O que é mais fácil dizer? Algo invisível, que ninguém pode verificar, como seus pecados estão perdoados? Ou dar uma ordem visível, levante-se e ande, que prova na mesma hora se você tem autoridade ou não? E aqui está o pulo do gato. Ao curar o corpo do homem, ali, na frente de todo mundo, Jesus estava dando a prova física, inegável, de que ele também tinha autoridade para fazer o invisível, o que era muito mais importante: perdoar a raiz do sofrimento. O milagre visível validou a autoridade espiritual. Depois de todos esses milagres diagnósticos, o teste final não seria sobre ver mais um sinal, mas sobre aceitar o significado por trás de tudo. A confrontação se tornou verbal, explícita e, no fim, dividiu todo mundo. Depois de multiplicar pães para milhares, Jesus se oferece como o verdadeiro pão do céu. Esse ensino foi chocante, para muita gente foi ofensivo. Ele estava mudando o foco do que ele podia dar para quem ele era. A consequência foi imediata. Muitos que foram atraídos pelos milagres, pelo pão físico, foram embora quando ouviram a verdade espiritual. Isso mostra que milagres por si só não sustentam a fé. O pão pode encher a barriga, mas se a gente não entende quem é o pão da vida, o vazio continua. E Jesus não corre atrás deles. Pelo contrário, ele se vira para os 12, os mais próximos, e faz a pergunta mais direta e difícil de todas. Não tinha mais milagre para convencer. Era só uma escolha a ser feita. Foi o ápice de todo o diagnóstico. A resposta de Pedro é o grande ponto de virada. Não é mostra outro sinal ou explica melhor. É uma rendição. Eles finalmente entenderam que a questão nunca foi sobre o que Jesus podia fazer, mas sobre quem ele era. No fim, a pergunta que cada milagre levantou nos leva a essa mesma encruzilhada. Para quem a gente vai?